nos dar a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigada, meu Deus, porque nós sobrevivemos, Pai amado, a esta pandemia da Covid-19. Estamos alegres em Ti, Senhor amado, e contemplando, Senhor, a maravilha deste ano de 2021, pois cremos em Ti que será um ano de vitória, um ano de bênção e de maravilhas, Pai amado. E que nós, como servas do Senhor que somos, pequenos Cristo que somos, Pai amado, possamos, Pai amado, viver com esta convicção, Senhor. Quer morremos, quer vivemos, é lucro. Porque nós temos que viver para Cristo e quando morremos nós estaremos com o Senhor, Pai amado. Então nos ajude, Senhor amado. Nos ajude, Senhor, como servos do Senhor, não tememos a morte, Pai amado, e vermos ela como algo positivo, algo maravilhoso. Eu sei que nós tememos, e muitos de nós tememos a morte, porque tememos em deixar nossos entes queridos aqui na terra, Senhor. Tememos nós que somos mães principalmente. Como será que nossos filhos vamos ficar? Como será a situação dos nossos filhos? Quem cuidará? Quem dará amor? Porque nós, às vezes, achamos que só nós podemos dar amor para nossos filhos. Então, que o Senhor nos ajude, Pai amado, a mudarmos os nossos pensamentos, a vivermos uma vida diferenciada, a vivermos, Senhor amado, uma vida diferenciada, uma vida onde nós não tememos a morte, Senhor amado. E diante do Teu altar, Pai amado, eu coloco todas as vidas, Senhor amado, todos os corações que ainda não se quebrantaram diante de Ti, que ainda não o veem, que não aceitam o Senhor como o único Deus das suas vidas, Senhor amado, e não vive uma vida diferenciada a Ti, Pai amado. Pai, visita esses corações, quebranta essas almas, Pai amado. Que eles possam ter um encontro contigo, Senhor amado. Pois para nós, quando perdemos um ente querido que não encontrou contigo, Senhor amado, que não te confessou como único Deus, isto é doloroso, isto é triste, Senhor amado. Porque nós deduzimos e acreditamos que eles não terão a vida eterna, que nós não nos veremos novamente, Senhor. Mas quando morremos em Cristo Jesus, é alegria, porque sabemos, ó Pai amado, que um dia iremos encontrar esses nossos amados, que iremos festejar juntos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por nossas vidas. Obrigada, meu Deus, pelo ano de 2021, Senhor amado. E já te agradeço, Senhor, por cada dia, pelos 365 dias deste ano, Senhor amado. Porque eu creio que o Senhor estará conosco ali caminhando, Senhor amado. Então, que nos abençoe, Pai. Em especial, Senhor, eu peço, se for a sua vontade, Pai amado, que os institutos de saúde, Senhor amado, de estudos, Pai, possam encontrar a cura, Senhor amado, para esta doença, Senhor, e para que nós possamos parar, Senhor, de perder vida, Senhor, que essa doença pare de cefar os nossos entes queridos e amigos, Pai amado. Esta é a oração que eu te faço, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, assim a sua, Deus amado, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha vontade, Pai amado. Nos abençoa. Nos dá um ano de 2020 na Tua presença, Senhor amado. E que nós, Senhor, como mulheres cristãs em missão, possamos continuar unidas, Pai amado, focadas em Ti, Senhor amado. Continuar, Senhor, com o nosso compromisso, Senhor, de levar a Sua mensagem da salvação, Pai amado. Continuar com nossos estudos, Senhor amado. Que nós possamos ter este compromisso, Pai amado. Ajuda, Senhor amado, a liderança da MCM deste ano, Pai amado, que ainda não foi eleita, Senhor, mas que quando for eleita, que o Senhor as capacite, Pai, para fazer um bom trabalho segundo a sua vontade, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, nem sei qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que notando seu rosto será grande glória pra mim.
dia, mulher cristã em missão, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que eu inicio o estudo do dia de hoje, do ano de 2021, primeiro estudo nosso deste ano 2021, da visão missionária, né? O primeiro trimestre de 2021 da nossa visão missionária. Uma revista muito boa, como o nome mesmo diz, uma revista de visão, com temas super atuais, maravilhosos. Assim, eu sou super fã da visão missionária e eu fico super ansiosa quando eu faço o pedido, esperando, aguardando ela chegar. E quando ela chega, assim como a minha amiga Rita, eu a devoro num único dia, irmãs. Eu leio a revista e depois eu vou repassando novamente os artigos, mas eu já quero ler, já quero entender o que está acontecendo, o que a revista nos traz, o que ela diz sobre aquele assunto, e é muito gostoso. E hoje nós estaremos estudando o tema sobreviventes. Estaremos falando sobre esse assunto, sobre sobreviver a esta pandemia, sobreviver aos problemas da vida, às dificuldades que a vida nos traz. E nós vamos estar falando sobre esse assunto. Eu não estarei lendo o artigo, então as irmãs que já têm a sua revista Visão Missionária do primeiro trimestre, leiam em casa, tá? Eu não farei a leitura do artigo todo. Estarei lendo o versículo que defende o nosso, né, a nossa defesa do artigo. Estarei lendo alguns pontos da revista, mas não farei a leitura do texto todo, tá? E aí nós vamos estar dialogando sobre esse tema, sobre esse assunto. E a nossa leitura está lá em Jeremias, capítulo 45, os versículos 4 e 5. Então, você que não possui a revista, porque a revista ela já vem com o texto bíblico, mas você que não tem a revista, acompanhe na sua Bíblia Jeremias 45, 4 e 5. Eu vou estar lendo na nova tradução na linguagem de hoje, então pode ter uma divergência de linguagem, mas o conteúdo da palavra de Deus é sempre o mesmo. Muda as traduções, mas o conteúdo é o mesmo. Então, não estou acrescentando e nem tirando nada da palavra de Deus. Me acompanhe na leitura. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você, pelo menos, escapará com vida. Esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Então, aqui o Senhor está falando com Baruque, no livro de Jeremias. A revista ela fala de uma situação que o povo estava vivendo, e aí o Senhor manda para aquele povo um recado. Pede para que Baruque dê esse recado, né? Só que ele não quer dar o recado, ele se recusa a dar esse recado e aí fica a cargo de Jeremias, a responsabilidade de Jeremias. E aí o Senhor fala, e ele diz assim, ó, um trechinho só da revista: diante de tudo aquilo que vou fazer com este povo, você deveria estar feliz por apenas conseguir sobreviver. E é esse recado também para nós, diante de tudo isso que nós vivemos, com a pandemia da Covid-19, com esse vírus, com as perdas que tivemos, nós falamos assim de perdas pessoais, de pessoas próximas a nós, mas também perdas de pessoas distantes que nós não temos conhecimentos, nem vamos conhecê-las, mas que os noticiários têm informado, têm anunciado, né? Tanto no nosso país como no mundo nós temos visto perdas, temos visto vidas sendo cefadas. Né? E aqui ele fala, diante de tudo isso, diante daquilo que vou fazer com esse povo, você deveria estar feliz por sobreviver. Então, diante de tudo que nós vivemos no ano de 2020,
com a pandemia da Covid-19, nós que sobrevivemos devemos estar felizes e não nos envergonharmos de estarmos felizes por sobreviver. Isso não quer dizer que nós não nos importamos com as vidas que foram cefadas, que nós não nos importamos com o outro, não temos a empatia com o outro, não, mas quer dizer que nós temos que estar felizes, que nós somos felizes por ter passado por tudo isso e estarmos vivos, estarmos bem. E você que passou por isso, eu não peguei a doença até o momento que vos falo, não peguei, mas você que pegou e passou por esse problema, sobreviveu à doença, sinta-se feliz, sinta-se um sobrevivente, sinta-se fazendo parte desse povo remanescente, que são aquele povo que o quê? Que sobreviveram, que restaram, que somos nós o povo que restamos da Covid. A figura de um povo remanescente ou sobrevivente permeia o Antigo Testamento, onde esse conceito aparece mais de 600 vezes. A ideia do remanescente é aquele que resta ou tendo escapado especialmente uma porção de uma comunidade que escapou de uma devastadora calamidade e que formará a base para a nova comunidade. O número dos remanescentes sempre é pequeno. Então, nós que sobrevivemos, iremos formar uma base, irmãos. Esse é nosso dever como cristão, formar uma base para a nossa comunidade. Né? Nós temos que ser fortes, temos que ser o exemplo para a nossa comunidade, dar testemunho do Senhor. E aí a revista, ela nos faz uma pergunta, e eu quero compartilhar essa pergunta com você. Diante da pandemia da Covid-19, que cefou muitas vidas no mundo, você consegue se ver como sobrevivente? E aí? Você consegue se ver como sobrevivente? Mesmo que você sobreviveu com sequelas, muitos sobreviveram e estão bem, não tem sequela nenhuma. Mas aqueles que estiveram, que foram para as UTIs, que foram entubados, que tiveram um período muito grande de intubação, ficaram um período muito extenso na UTI, tiveram as suas sequelas. Mas aí, mesmo com todas essas sequelas, com todo isso que você passou, você se sente um sobrevivente? Diante da pandemia da Covid-19, que cefou muitas vidas no mundo, você consegue se ver como um sobrevivente? Espero que sim, porque eu me vejo como uma sobrevivente. E sou grata a Deus por isso. Sou grata a Deus por ser uma sobrevivente nesse tempo. A revista ela nos orienta também a fazermos a leitura do livro de Hebreus, do capítulo 10, do versículo 36 ao 39. E aí eu vou pedir que você me acompanhe também nesta leitura do livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 36 ao 39. Vamos ler. Necessitais de perseverança, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui ele está falando que nós temos que ser perseverante. E aí, depois de termos feito a vontade de Deus, sendo perseverante, nós alcançaremos a promessa que o Senhor nos deu. E o versículo 37 diz: E pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Aqui ele está dizendo que Deus virá e ele não tardará. Irmãos, pra gente, para nós, parece que está demorando, que vai ser, mas para Deus não é tarde. Ele não vê como nós vemos, ele não mede o tempo como nós medimos, ele não vê a passagem do tempo como nós vemos. Então, fique atento e ciente de que Deus voltará, que Jesus voltará e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, eu e você que somos justos, nós temos que viver da nossa fé e devemos não recuar, para que o Senhor tenha prazer em nós. O 39. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Espero que você também seja esse que não retrocede, mas que crê para a salvação da sua alma. Vamos seguir firmes no Senhor em 2021. Não acabou
Nós não temos uma vacina, um antídoto ainda para a Covid. Estão sendo criadas vacinas, estão sendo testadas, mas nós não temos ainda a convicção, nós não temos a certeza de que esta é a vacina correta, de que ela trará a solução, de que ela sanará esse problema, de que ela curará a Covid-19. Mas nós temos que permanecer fiéis. E lembrando, irmãos, quer vivemos, quer morremos, vivemos para Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Para nós cremos em Jesus. Se quem não crê, que não aceita esse Deus como o único Senhor da sua vida, repensa a sua vida nesse ano de 2021. Faça uma reflexão sobre o que é prioridade para você e busque a Deus. Fala sobre esta abordagem que Deus fez lá no tempo de Jeremias, no tempo de Baruque, e hoje nós estamos vivendo tempos semelhantes. Se você examinar as escrituras, você vai ver muitas coisas que foram vividas no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás, está acontecendo conosco, só que de uma forma diferente, porque nós evoluímos tecnologicamente, nós evoluímos como seres humanos. Então, as doenças, os problemas, as dificuldades foram evoluindo também de acordo com a nossa evolução. Não a evolução do homem para o macaco, mas a evolução da mente do homem, a evolução do conhecimento. E é dessa evolução que nós temos que falar. E aí o Senhor diz, ó, seu consolo é, você escapará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Pense nisso. Reflita sobre isso. Não é a Valpilene que está dizendo, mas sim as Escrituras. A cena final para os sobreviventes é aquela descrita em Apocalipse 20, no capítulo 20, versículo 11 e 15. Quando ouviram que seus nomes estavam escritos no livro da vida, os sobreviventes de todas as nações, povos, tribos, língua, estarão em pé diante do trono do Senhor e servirão dia e noite. Aqui ele está falando dos sobreviventes, mas não neste plano, não nessa terra, mas os sobreviventes em Cristo. De mundo eu vivo para Cristo. Se eu morro é lucro, porque a carne me morreu. A Valquilene, pessoa física, morreu, mas o meu espírito vive em Cristo, porque essa é a promessa do Senhor, a vida eterna. Então nós iremos viver, irmãos, quer vivemos nesta terra, neste mundo, quer morremos, nós temos a vida de qualquer forma. Aquele que crê no Senhor, aquele que tem a sua fé em Cristo, que é fiel a Cristo, vive. A vida, nós temos essa promessa. E aí ele fala, ó, sobreviventes de todas as nações, povos, tribos, língua, estarão em pé diante do trono do Senhor e servirão dia e noite. Nunca mais terão fome, sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que os salvou os apacentará e os conduzirá à fonte das águas da vida. Então aqui está dizendo, irmãos, quer vivemos neste mundo, quer morrermos, e se morrermos é lucro para nós, e nós seremos apacentados pelo Senhor, por Jesus, o Cordeiro que entregou a vida por mim e por você, que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, mesmo ele não merecendo, não sendo pecador, mas entregou por amor a nós. E aí nós vamos viver com ele, sendo apacentados por ele, sendo suas ovelhas e ele o nosso pastor eterno. E aí nós não teremos fome, não teremos sede, o sol não nos queimará mais, porque nós estaremos sendo apacentados e conduzidos às fontes de águas da vida. Eles serão o povo de Deus, ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, e Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4. E aqui é uma promessa que Deus nos dá. Então, assim, a morte ainda nos dá medo? Sim. Não porque nós não temos certeza para onde iremos, mas porque nós temos medo de deixar os nossos queridos aqui na terra. Principalmente nós que somos mães. Meu Deus do céu, a gente fica pensando, se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai isso? Aquele amor que eu tenho, meu filho não terá mais do outro. Então nós temos esses pensamentos. Mas isso não quer dizer que nós tememos a morte. Como humanos que somos,
pensamos dessas formas, ainda estamos apegados a muitas coisas terrenas. Mas nós não devemos, irmãos, temer a morte da forma que tememos, entrar em pânico. Nós devemos sim temer a morte daqueles que não conhecem a Cristo. E lutar e pregar o Evangelho para que eles tenham conhecimento de Cristo e tenham uma vida eterna em Cristo. Porque nós, como cristãos e conhecedores da palavra de Deus, sabemos que há vida eterna, mas que também há morte eterna. Então, aqueles que morrem sem Cristo terão uma morte eterna. Aqueles que morrem em Cristo terão a vida eterna. E nós iremos nos encontrar com os nossos queridos que morreram em Cristo. Esta é a promessa que Deus tem para nós. Então não vamos ficar apavorados e sim, vamos ficar felizes por sermos sobreviventes nesse século que estamos vivendo com esta pandemia, com esse vírus da Covid-19. Não fique envergonhado, atemorizado por você estar feliz por ser um sobrevivente. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque Ele diz: vocês escaparão com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, o falei. Então, irmão, se você conhece a Cristo, se você tem Cristo como seu Salvador, se você vive ou se você morre, você tem a vida. Você permanece com a vida em Cristo. Você escapou deste problema. A revista ela nos traz 3 questões. Eu quero compartilhar essas questões com você e eu quero que você reflita sobre essas questões, pense sobre elas. A primeira é: como remanescente de uma nação, o que você tem feito para andar em santidade, servindo a Deus de todo o coração, perseverando diante das dificuldades, sem jamais retroceder sua fé e seu amor para com Ele. Então reflita sobre isso. A segunda questão que eu quero deixar aqui é: você concorda que o texto não trata de uma mera sobrevivência, mas da plenitude da vida em Cristo, ou seja, a identidade e o trabalho do povo remanescente de Deus é determinado e centrado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque leia Jeremias capítulo 45, leia Jeremias 39 e aí você vai entender o que ele está dizendo ali sobre os sobreviventes, sobre os remanescentes, e aí você consegue compreender melhor essa questão e respondê-la. A terceira questão: como você pode alcançar outras mulheres para que sejam sobreviventes em Cristo, assim como você, seguidoras, chamadas, eleitas e fiéis? Apocalipse 17:14. Então pense nisso, pense na questão de outras mulheres, de você alcançar outras mulheres. É essa a proposta. A revista missionária ela sempre traz esse tipo de questões que nós sempre temos que alcançar outros com o evangelho, outras mulheres, no caso nós mulheres, por ser uma revista de visão missionária. Então, quando você faz parte desse grupo MCM, Mulheres Cristãs em Missão, você é uma missionária do Senhor. E como missionária, nós temos que sempre buscar estratégia para alcançar outras vidas. E aí, tratando de uma revista feminina, nós temos que buscar outras mulheres, alcançar outras mulheres. A proposta da revista missionária é essa, de nós estarmos sempre alcançando vidas, outras almas para Cristo, né? Alcançando outras mulheres. Então pense nessa questão. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a viver como sobreviventes em Cristo, caminhando para o céu, morada eterna com Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, muito obrigado, Pai amado, por mais um dia de vida na Tua presença, Pai amado. Muito obrigado, Senhor amado, por este estudo, Senhor amado, pela visão missionária, Pai, pela equipe ali, Senhor amado, de produção da revista, que edita, que escreve os artigos, por cada um que se dispõe a escrever esses artigos, Senhor, que fala muito aos nossos corações, Pai.
Peço, Senhor, que o Senhor nos capacite como mulheres cristãs em missão, Senhor amado, para alcançar outras mulheres, Senhor, para Ti, Senhor amado. Que as nossas vidas, Senhor amado, que os nossos testemunhos, Senhor amado, cheguem a outras, Pai amado. Que através do nosso agir, do nosso caminhar contigo, da nossa vida com Cristo, outras possam se achegar a Ti, Senhor. Vê em nós uma diferença, Senhor amado. Vê em nós mulheres que fazem a diferença, Pai amado. Mulheres cristãs em missão, Pai amado, que cumpre com a missão do Senhor, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor amado, por sermos sobreviventes nesse ano de 2021, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos manteve salvas, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por aqueles que estiveram doentes, Senhor amado, que estiveram internados, que estiveram nos seus leitos na sua casa, Senhor amado, e que foram cuidados por Ti, Senhor, e hoje podem se alegrarem, Pai, em Ti e dizer, eu sou uma sobrevivente. Que o Senhor nos ajude, Pai. Senhor, há muito ainda o que fazer neste ano de 2020 que só se inicia, Pai. E eu peço que o Senhor nos ajude nesses 365 dias, Senhor, que virão. Que o Senhor nos ajude, Senhor, com cada dia, Senhor, e que nós possamos viver todos eles na Tua presença, Senhor amado. Também, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a não temermos a morte, Pai amado, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos desapegarmos, Senhor, das coisas desse mundo, Senhor amado, e vivermos uma vida consagrada a Ti, ó Pai. Uma vida diferenciada, Senhor amado, e entendermos, Pai amado, quer vivemos, quer morremos, nós sempre teremos um final feliz em Ti, ó Pai amado. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, meu Deus, por ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário pelos meus pecados, mesmo eu, Valquilene, não sendo merecedora de tamanha bênção, Pai amado, de tamanho presente, Pai. Obrigada, Senhor amado. Peço, Senhor, que o Senhor use a mim e as minhas irmãs em Cristo Jesus para ganhar outras mulheres para Ti, Senhor amado. Em especial as mulheres da nossa família, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor, os nossos familiares, Pai. Que nós possamos ser luz, Pai amado, onde quer que vamos, Pai. Que onde pisar a planta dos nossos pés, Senhor amado, as pessoas vejam, Senhor amado, uma luz diferente, Senhor amado. Vejam um agir diferente, Senhor amado. E que nós possamos refletir a Tua imagem, ser no Teu espelho, ó Deus. Nos guarda, Senhor, nos guia, Pai amado. Obrigada, Senhor amado, por sermos sobreviventes, Pai. Obrigada, Senhor, por o Senhor cuidar de nós. Obrigada, meu Deus, por cuidar da minha família. Obrigada, meu Deus, por cuidar de cada família, Senhor amado. Obrigada, Senhor, pela vida das minhas irmãs em Cristo, Senhor amado, que tem contribuído com a visão missionária, com essa obra missionária, Pai, pregando, louvando, adorando a Ti, Senhor amado, deixando-se, Pai amado, ser usada pelo Teu Espírito Santo, trazendo mensagens, Senhor, edificantes, Senhor amado, mensagens que vêm de encontro aos nossos corações, que falam a nós, Pai amado. Estamos aqui, Senhor, para sermos usada por Ti, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, usa-nos, ó Deus amado, para fazer a Tua vontade, Pai amado. Que nós possamos, em 2021, Senhor amado, seguirmos firmes e confiantes, Pai amado. E que possamos seguir, Senhor amado, com esta união, Senhor, orando, Senhor, uma pelas outras, Pai amado, cuidando uma das outras, Pai amado, em amor. Obrigada por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, esse estudo. Abençoa as nossas vidas, Pai amado. Abençoa, Senhor amado, cada um que nos assiste, Senhor amado, que tem nos acompanhado, Senhor, com nossos estudos, Pai amado. Que seja feita a Sua vontade em nossa vida, ó Pai amado. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.